Como que eu faço para preparar o silicone antes do molde? Qual que é a quantidade de catalisador certa para o tanto de silicone que eu vou usar? Como que eu posso diminuir a possibilidade de ter bolhas no meu molde? É sobre isso que eu vou falar com você no vídeo de hoje. Olá, criaturas escultóricas! Estou de volta aqui para poder falar com vocês hoje um pouquinho sobre borrachas de silicone. Essa aqui ó, a gente utiliza bastante aqui no meio da escultura, no artesanato também utiliza-se bastante. E existem uma série de coisas que você precisa saber na hora de produzir os seus moldes com esse tipo de borracha aqui, para que você tenha menos percalços e para que o resultado final seja melhor. Bom, então falar um pouquinho sobre as borrachas de silicone que tem lá na Gameplay. Essa aqui é a borracha de silicone azul. Aqui a gente tem escrito Shore A10. O que quer dizer esse Shore A10? É a escala de dureza que essa borracha vai ficar depois que ela estiver devidamente curada. Curada? Como assim? O que é a borracha estar curada? A borracha ela vem para você no formato líquido, como você está vendo aí, e para ela poder endurecer e tomar o formato da peça que você está fazendo, você vai adicionar um catalisador, que é um produto químico que vai acelerar esse processo de endurecimento da borracha, e aí então ela vai de fato se tornar uma borracha, ela vai ficar dura, né, entre aspas. E é exatamente isso que significa esse Shore A10 aqui. Esse Shore A10 está dizendo que dentro da escala Shore, que é uma escala que existe uma padronagem dessas durezas, ela se encaixa na dureza A10. Essa imagem que está aparecendo aqui agora é da escala Shore, então você vai ter uma ideia mais ou menos de qual vai ser a dureza dessa borracha aqui depois dela curada. Esse silicone aqui, inclusive, a gente endurece ele com esse catalisador aqui, ó, que é o que tem lá na Gameplay. Mas existem silicones que você utiliza outro tipo de catalisador, inclusive existem silicones que são parte A, parte B. Eles têm a mesma consistência, né, mas vão vir em dois potes, um com silicone parte A e outro parte B, e na hora que você mistura os dois, aí sim que ele vai estar catalisado e vai começar esse processo de endurecimento. Mas o que a gente vai utilizar aqui hoje, ele utiliza esse líquidozinho aqui para poder endurecer. Inclusive, deixa eu ver aqui qual que é a proporção dele, ó. A proporção específica desse catalisador aqui para essa borracha é de 2,5. O que quer dizer isso? É 2,5% do peso total da quantidade de silicone que você estiver usando. Então, você vai necessariamente precisar de uma balança de precisão para trabalhar com esse produto aqui. E aí, por exemplo, você vai utilizar 100 gramas de silicone, você vai precisar de usar 2,5 gramas desse catalisador para que ele endureça corretamente. E aqui na embalagem também diz que você tem um tempo de trabalho de 10 minutos, tá? Isso é temperatura ambiente, cerca de 22 a 25 graus, e o tempo final de cura é de 4 horas. O que isso tudo quer dizer? Quer dizer que, a partir do momento em que esse produto aqui, esse líquido, entrar em contato com a borracha do silicone, nós vamos ter 10 minutos para poder misturar, para poder integrar esse catalisador na borracha até ele ficar uniforme e homogêneo, e também dentro desses 10 minutos a gente tem que verter essa borracha na nossa peça já para a produção do molde. O que acontece depois desses 10 minutos? O silicone começa a endurecer, ele dá uma gelificada, ele começa a ficar mais pastoso, mais duro, e aí você já não consegue derramar ele. E em muitos casos, se você demorar muito, você perde. O silicone começa a endurecer dentro do potinho que você estiver utilizando para poder misturar ele. Então é isso que quer dizer tempo de trabalho. É o tempo que você tem a partir do momento em que o endurecedor dessa borracha entra em contato com ela até o momento em que ela começa a endurecer. Lembrando que outros tipos de silicone podem utilizar outro tipo de catalisador, e tanto o tempo de trabalho quanto o tempo que ele demora para poder endurecer por total pode mudar. Então, antes de utilizar, sempre leia bem as instruções que vêm com o produto que você está adquirindo aí. Aproveitando então a oportunidade, eu quero desmistificar duas coisas aqui já logo de uma vez no começo desse vídeo. Muita gente vê na internet vídeos aqui no YouTube de gente ensinando a fazer molde de silicone com cola de silicone de vedar vidro, de colar box, de colar aquário. Gente, é uma coisa que a gente fala muito aqui no canal, que é o seguinte: existem produtos específicos para fins específicos, tá? Não é só porque tem silicone no nome que é a mesma coisa. Ah, mas eu vou misturar aqui amido de milho, vou colocar um talco no silicone e aí eu consigo fazer um molde. É a mesma coisa que a gente já falou em vídeos passados. Por exemplo, eu posso pintar o meu cabelo com tinta de parede? Pode. Eu posso pintar minha parede com tinta para carro? Pode. Vai ficar bom nesses dois casos? Provavelmente não, né? Então por isso que a gente recomenda. Inclusive, esse pessoal que faz essa gambiarra aí de usar silicone, cola de silicone, né, de vedar vidro e tudo mais tal, para fazer molde, eu não consigo entender, porque o gasto é muito maior e um produto final de qualidade muitíssimo inferior, né? Então vamos, né, usar a ferramenta correta para o fim correto dela. Silicone para fazer molde, para fazer réplica, é uma borracha de silicone líquida, tá? Nada de usar silicone de bisnaga, para outros fins não.
E outra coisa que eu quero tirar da sua cabeça logo de uma vez é o seguinte: sabe aquele silicone que você compra, uma formazinha, um moldezinho lá no Alibaba, no AliExpress, no Shopee? Muita gente gosta de comprar isso no Shopee, aquelas forminhas que parecem forminha de gelo. Então, aquele tipo de silicone nós não temos acesso. A gente que trabalha com essa parte artesanal, a gente não tem acesso àquele tipo de silicone. Aquilo lá é silicone industrial. Aquele tipo de molde é produzido sobre um outro tipo de material, um maquinário completamente diferente. Aqui nem maquinário a gente tem, né? Então, ó, tira da sua cabeça. Não tem como você produzir moldes com a qualidade, com o tipo de silicone que é utilizado em silicone de forma de bolo, em forma de gelo, de forma artesanal, tá? Aqui o nosso esquema é outro, é completamente diferente. Então vamos lá, vamos para a parte prática? Então vamos lá, esse aqui é assim que vem, né, a borracha de silicone para você. Ela vem nesse potinho de plástico aqui, ainda bem, ó, inclusive a gente descobriu isso aqui agora há pouco. Esse pó de borracha aqui, ele não é de encaixe a tampa dele é de rosca. Então você segura e gira para poder abrir o seu pote. Antes de eu abrir aqui, eu quero te mostrar uma outra coisa, ó. Que é o seguinte, quando o silicone fica armazenado, quando ele fica sentado muito tempo, acontece ali uma decantação de parte dos compostos, dos elementos que compõem essa borracha aqui. Então você pode ver, vou tentar mostrar para você aqui, ó, fica líquido lá dentro, fica separado os compostos, então ele fica muito líquido, ele fica pouco viscoso, muito líquido, né? Então você está vendo aqui que dentro do pote mesmo, antes de eu abrir, ele já está balançando bastante, tá? Isso quer dizer que ele com certeza decantou aqui. Então a gente vai abrir aqui, ó. Aqui eu vou utilizar uma régua que a gente usa aqui no estúdio justamente para isso, para poder misturar o pote. Ela é coincidentemente pouca coisa mais funda, né, que esse pote aqui, mas você pode usar qualquer tipo de misturador. O ideal é, inclusive, você utilizar aqueles misturadores para tinta que você consegue comprar em loja de tinta, que é um bastão de madeira, né, que é descartável e tudo mais e tal. Mas embora ele seja descartável, você pode reutilizar, ou então você pode utilizar aquelas espátulas de cozinha, aquelas espátulas de nylon, de plástico, né, que é muito bom também para você misturar o silicone. E o que é recomendado para você minimizar suas possibilidades de bolha, de ter problema com bolha de ar no seu molde? É você homogeneizar esse silicone pelo menos com 1 ou 2 horas antes de você usar, tá? Antes de você adicionar o catalisador e de verter no molde. E como que você homogeniza o silicone? Você vai misturar esse pote aqui, raspando bem os fundos e as laterais. Então isso que eu vou fazer aqui agora, essa nossa reguinha que a gente usa para misturar silicone aqui, ela é de inox, tá? Mas você pode utilizar qualquer outro material aí. Evite só materiais cilíndricos. Se você usar um cano aqui dentro, é muito mais provável de que o silicone vai passar ao redor dele do que misturar. Então vamos lá. Aqui, ó. Vou puxar lá do fundo para você ver como que a cor é diferente. Olha aí. Você pode ver que a borracha que está no fundo ela está mais escura e aqui você tem uma parte espessa, né? Meio transparente, que são partes dos olhos, tá? Do silicone que não estão misturados. Então, na medida que você vai misturando, você vai sentir, inclusive, a textura da borracha no fundo ser diferente do que quando você, por exemplo, raspa a sua parede aqui, ó. E aí, não tem segredo nenhum. Você vai misturando aqui, tal como um pote de tinta de pintar a parede, e eu vou raspando o fundo, principalmente as beiradinhas lá no fundo, junto com as laterais do pote de plástico aqui. E você pode ver que na medida que você começa a misturar, você vai vendo que em cima na borracha do silicone, que ela fica com umas listras, né? Um estriado. Você vai misturar ele até que esse estriado seja muito suave, ou que ele acabe de uma vez por todas. E por que é importante você misturar isso aqui um tempo antes de você utilizar? Porque na medida que a gente está misturando aqui, ó, eu levanto a espátula para poder trazer o material que está no fundo para a superfície e vice-versa, empurrar o material da superfície para o fundo. E junto com isso, eu estou adicionando também bolhas de ar aqui dentro. Na medida que eu vou abrindo, né, quando eu puxo para cima que ele abre, faz um vão, e aí no que ele se fecha eu prendo bolhas de ar, e na medida que eu empurro a espátula para o fundo também, eu levo micro bolhas de ar que podem, né, se você for imediatamente daqui verter no seu molde, você pode levar essas bolhas de ar que podem se prender na superfície da sua peça. Bem, tá misturado aqui, tá bem homogêneo, como vocês podem ver aqui na superfície. E agora a gente vai ter que deixar esse silicone descansar um pouquinho para ele poder aerar e tirar essas bolhas de ar que a gente acabou inserindo aqui nele, justamente durante o processo de homogeneização. E agora, enquanto o silicone está descansando ali para ele terminar de aerar, o que eu vou fazer? Já tenho a minha caixa do molde bem prontinha aqui. Essa aqui é uma base de um tripé, um pedestal para celular.
E eu vou fazer um molde dele para a gente poder fazer uma réplica mais pesada, porque ele é bem leve e ele fica balançando bastante. Então, aqui ele já está preparado, devidamente colado. Se você não sabe como fazer uma caixa de molde para você produzir, vou deixar o link aqui no card para você acessar e aprende lá como é que é. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse molde é aplicar um desmoldante, tá? Vou utilizar aqui o Ultra Lube Cili Spray, que a Ginclay mandou pra gente aqui. Embora tenha escrito Cili Spray, ele não é de silicone, eu não vou sprayar silicone aqui, ele é vaselina líquida. E eu vou borrifar ele por dentro da caixa, daqui da onde a gente vai fazer esse molde, para poder tornar o processo, sacar esse molde mais fácil. Até porque essa peça aqui, ó, ela tem um furo no meio, tá? E é um furo com uma rosca, eu quero ver se eu consigo tirar essa peça, as réplicas aqui de dentro, só girando ela na saída, para poder evitar dele grudar lá. E também porque essa peça de plástico aqui tem uma texturinha bem fininha, eu quero evitar que o silicone fique grudado tanto na textura do plástico, quanto também na textura do MDF aqui, beleza? Então vamos lá, aqui as instruções de utilização desse Cili Spray aqui é agitar bastante e depois aplicar uma distância de 15 a 20 centímetros da peça aqui. Fica uma recomendação para você, para sua vida, e não só para o que você for fazer com molde, com silicone, para tudo. Na dúvida, leia as instruções, não vai te custar nada. Você vai gastar aí 1 minuto da sua vida para poder entender como que o produto funciona, qual é a melhor forma de aplicar ele ali, e vai evitar uma dor de cabeça enorme. Então, se você tiver na dúvida, leia as instruções, sempre. E vamos lá, já sacudi aqui uns 30 segundinhos e aqui vamos aplicar. A única recomendação que eu tenho para você é não deitar a lata em pé. Não deixe a lata deitada. Tenta fazer essa aplicação sempre com a lata em pé. Então eu vou já até arredar para o lado aqui, para a gente poder fazer isso dessa forma aqui, ó. Pensa tomando cuidado, voou umas gotículas maiores ali e o silicone vai capturar todos esses detalhes, da textura do plástico até a dedada que eu dei aqui, e se tiver uma gotícula, ele vai capturar essa gotícula também, tá? Toda vez que você for sprayar alguma coisa, é importante que você faça isso num ambiente ventilado. Por mais que talvez o que você está sprayando ali não seja letal, altamente tóxico, pelo menos você não está respirando coisa que você não precisa, né? Aqui está relativamente bem ventilado, mas toma esse cuidado aí. E agora que a gente já cobriu a nossa peça aqui com o desmoldante, enquanto eu vou deixar ele descansando aqui, eu já vou pegar de volta a borracha de silicone para a gente adicionar o catalisador e virar nesse molde. E aqui eu vou utilizar então esse pote de 1 kg de silicone e eu vou utilizar então direto essa bisnaga inteira do catalisador. Aqui na embalagem está escrito a proporção, né, é 2,5% em peso, tá, do catalisador para a quantidade de borracha que você vai utilizar. Aqui eu só vou virar no pote, misturar e verter no molde. É de extrema importância que a caixa da produção do seu molde, da sua peça, já esteja pronta. Não dá tempo de você preparar o silicone, misturar e aí então fazer os ajustes finais, arrumar a caixa. A sua caixa de molde já tem que estar pronta, o molde tem que estar esperando para acontecer ali, beleza? Então vamos lá, eu vou abrir... uma coisa, seria importante você usar luva, tá? Eu vou ser honesto com você, eu não tenho luvas aqui hoje, eu esqueci de comprar luvas, eu vou tentar evitar disso entrar em contato com a minha mão. Então a minha recomendação para você é, não faça como eu estou fazendo aqui agora, use luva, tá bom? Que vai evitar de você entrar em contato com esses materiais e evitar sujeira também, que depois você só descarta a luva e joga fora. Aqui para agilizar o processo, para não ter que ficar espremendo bisnaga aqui, eu vou tirar esse bico dosador do potinho aqui, ó. E para isso, como você pode ver, eu vou precisar utilizar um alicate. Então eu vou usar o alicate aqui, vou morder a ponta e vou tirar o bico aqui, ó, da bisnaga. Beleza. Junto aqui eu vou utilizar o meu telefone para a gente poder ter uma noção melhor do tempo que já se passou a partir do momento em que eu misturar um no outro aqui, tá? Para a gente não perder. Então assim que eu virar aqui, eu vou apertar o start do meu cronômetro aqui e vamos lá. Apertei o start, vamos embora. É muito importante você, na hora de fazer essa mistura, que o pote onde você estiver misturando o silicone, ele tem um espaço a mais justamente para você poder mexer ele aqui, ó, e para você considerar o volume do catalisador, tá? Se o pote for a conta, ele estiver na beirada e você adicionou o catalisador, você não vai conseguir misturar. Então tem que ser um pote maior do que a quantidade que você vai utilizar ali de catalisador, justamente para você ter esse espaço aqui para poder fazer essa mistura. Lembrando aqui sempre de raspar o fundo, né, o fundo aqui e as paredes do pote. Na medida que eu vou misturando, ó, eu trago a superfície e empurro a superfície de novo para o fundo para poder misturar lá. E vou sempre, ó, raspando as laterais. Neste momento agora, você está vendo o cronômetro na tela aí que eu vou tentar colocar, se não conseguir, foi mal. Nós já temos 1 minuto
dessa mistura aqui, que a gente começou essa mistura. E aí, ó, a gente começa a ver de novo o silicone ficando uniforme. Ele não tem essas... porque no começo ele fica com um rastro, né, do catalisador. Então aqui tá 100%, já tá quase 100%, né? Misturando mais um pouquinho. Agora 1 minuto e meio. Acredito que eu já tenho conseguido fazer uma mistura bem homogênea aqui disso tudo. E agora vem o pulo gato! A dica felina para você aqui, para poder minimizar a quantidade de bolha. Nessa mistura que eu estou fazendo, eu provavelmente estou inserindo novas bolhas de ar dentro da borracha líquida aqui. E a dica é você derramar esse silicone de um ponto alto para que ele torne um fio fino e que as bolhas se percam já nesse fio enquanto ele está sendo vertido. Nós estamos agora com 2 minutos da mistura, eu acho que já está bom, e aí eu vou começar a virar ele ali na nossa peça. Então vamos lá, eu vou começar a jogar o silicone aqui na parte de fora da peça, tá? E um pouco alto aqui para poder afinar essa ponta, esse fio, ó. Estamos agora com quase 3 minutos. Esperando ele verter ali para poder preencher o buraquinho maior ali. Joguei lá no fundo. Beleza. E agora eu volto e continuo jogando ali. Olha, deu certinho aqui para essa medida que a gente está utilizando. E aqui, ó, eu vou evitar de raspar esse fundo para poder jogar lá dentro. Por quê? Pode ser que eu tenha catalisador ainda na superfície, ou então que eu tenha partes do silicone não bem catalisados nesse lado aqui. Então eu não vou raspar isso aqui, já deu para o que eu precisava aqui, então eu não vou fazer essa misturinha. Inclusive eu vou deixar esse pote aqui, porque na medida que essas partes mais finas do silicone já estiverem endurecidas, eu sei que está jóia, eu sei que o resto, se essa quantidade fininha já está ok, eu sei que o resto já vai estar ok aqui dentro, tá? Então, aqui agora, enquanto o silicone está com bolhas ainda na superfície, ó, eu vou dar uma batidinha aqui no molde, só para poder ajudar a descolar essas bolhas, supostas bolhas da minha peça. Meu molde ficou bem fechado aqui, não tem nenhuma gota de silicone vazando dele aqui. Hoje aqui em Belo Horizonte o clima tá frio, a gente tá aqui por volta dos 18 graus, 19 graus, então essa borracha talvez demore um tempo um pouco maior para poder começar a endurecer. Em dias mais quentes é justamente o oposto. Quanto mais quente tiver, mais rápido essa borracha vai começar o processo de endurecimento, tá? Nós estamos aqui agora então com 5 minutos e 25 segundos, que é o tempo de trabalho que a gente tem, né, de misturar aqui. Então a partir dos 10 minutos, se tudo estiver certo na nossa mistura aqui, ele vai começar a endurecer. E algumas recomendações para você aqui, ó, se por acaso você misturar uma quantidade de silicone menor do que você acabou precisando, não se preocupe, porque o silicone vai se fundir. Se você misturar um pouco mais ali, uma outra quantidade, e continuar vertendo ali, ele vai se fundir com ele mesmo. E outra coisa não tão importante assim, que no caso desse molde aqui, que é um molde estilo forminha de gelo que nós estamos fazendo, se você perceber que tem micro bolhas surgindo na superfície, você pode simplesmente soprar que elas estouram, mas como isso aqui está pro lado de fora, não faz diferença. As bolhas de ar que importam são as que talvez estejam em contato com a sua peça lá dentro do molde. Vou aproveitar então para te dar uma dica de outros materiais que você vai precisar durante a produção de um molde que eu não mostrei porque a gente fez direto do pote que a gente vai gastar direto 1 kg de silicone. Se você for precisar fracionar, utilizar quantidades menores aí, utilize um pote desse aqui, ó, de polipropileno. É um pote de PP, né, que é o texto IPP. E depois que você utilizar, pode descartar ele, ou então reutilize o potinho do silicone. Depois que você usar o seu primeiro, você pode limpar ele e guardar. Inclusive, já fica a dica para você. No finalzinho vai ficar um restinho de silicone ali dentro, você joga talco de bebê mesmo, joga lá dentro, espalha bastante e mistura com a mão, bem com uma luva ali, e vai esfolando e remove esse restinho de silicone que fica lá. Aqui a gente está utilizando essa vaselina spray, da Cera Spray, que tem lá na Jim Clay, para lubrificar a nossa peça dentro da caixa do molde. E você também tem a opção de utilizar a vaselina sólida, lá da Jim Clay também. Ela vem nesse potinho aqui, já mostrei para vocês em outro vídeo desse da série.
e ela é essencial quando você vai fazer um molde de 2 partes, tá? Geralmente essa vaselina líquida aqui, ela tende a escorrer na medida que você aplica o silicone entre o silicone. Aqui nós temos também uma pistola de cola quente, não precisa ser essa aqui do Robocop, você pode usar uma mais simples, mas ela é essencial para você fechar ali o molde. A gente utilizou aqui, neste caso, pedaço de papelão corrugado, esse de caixa mesmo, de embalagem. Na caixa que vai os produtos da Genclay para você, você pode depois recortar ela e utilizar para poder fazer as paredes dos moldes. E aqui também a gente utiliza bastante palito de picolé, ou então um depressor lingual. Dependendo de onde você for comprar, você consegue ele sobre esses dois nomes. Acho que talvez palito de picolé seja mais fácil na lojinha do centro da sua cidade, no armazém. Na papelaria você encontra isso aqui com facilidade, porque é um material para criança, material de arte de escola para criança, né? Aí eu acho que é isso, de materiais que a gente utiliza extra aqui, é basicamente isso. E nesse vídeo aqui a gente não está utilizando a nossa tela para reforço de molde de silicone, porque a gente está fazendo um molde de bloco, mas futuramente vai ter outro vídeo aqui no canal explicando exatamente como utilizar isso aqui. E agora a única coisa que a gente pode fazer é aguardar. Então eu vou esperar essa borracha aqui endurecer para poder abrir o molde e desenformar a peça para te mostrar. Ah, muito bem, agora o molde já está curado. Hoje já é o dia seguinte, inclusive, ó, eu tive que voltar aqui no dia seguinte porque a gente terminou de virar esse molde aqui, esse silicone, já era tarde da noite de ontem. Então eu estou aqui hoje para poder desmoldar e para a gente soltar essa peça aqui. Então vamos lá, vamos abrir o molde aqui, é o básico. Vou tentar descolar o silicone das paredes. Aos poucos aqui, lado a lado. Agora então vamos abrir ele aqui cuidadosamente, puxando as laterais. Lembrando que nós temos um pino lá no meio, né? Eu vou tentar tirar ele com cuidado aqui, para ele não rasgar. A gente pode ver já de prontidão, já de início, que o lubrificante funcionou muito bem, né? Vamos ver se vai conseguir tirar ele lá. Olha aí, saiu direitinho com o pino direitinho lá de dentro da nossa peça. E a base está intacta, como você pode ver aqui, ó. Inclusive ainda tem a camada de vaselina que foi aplicada, que ela continua aqui, né? Inclusive a superfície inteira, né? Tá bem escorregadia por conta da vaselina spray, ou seja, funcionou. E não tá aí, ó, molde curado. Muito em breve vai ter vídeos da gente fazendo réplicas com resina, tanto a poliéster quanto a de poliuretano, aqui dentro desse molde para você ver como que trabalha essas resinas e como que você vai preparar o molde para poder virar elas aqui, beleza? E uma coisa importante, criatura, é que para você garantir a vida útil do seu molde, para garantir a qualidade das peças que você vai tirar a partir dele, é importante que você faça o armazenamento correto desse molde. E o que seria esse armazenamento correto? A princípio seria, você vai sempre guardar ele numa superfície plana, sem nada em cima dele, sem empilhar moldes assim, e de preferência, se for um molde fechado, um molde de 2 metades ou mais, até mesmo esse aqui, que você guarde ele com uma peça de gesso por dentro. Mistura um pouquinho de gesso ali, casca uma peça, ou se for a primeira vez que você vai guardar ele, ou se você for deixar o molde guardado por um bom tempo aí, pega, mistura um gesso. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para você de como preparar o gesso. Você vai preparar um gesso bem líquido, vai verter dentro desse molde, vai deixar ele curar ali dentro e esquece. Se você for guardar, o ideal é que você guarde com gesso, principalmente porque o gesso ele é inerte, ele não vai alterar a composição química do molde e vai manter ele no formato correto enquanto ele estiver armazenado. Porque, assim como os outros materiais, se tiver um dia mais quente, a tendência do molde é dilatar, dele ficar um pouco mais frouxo. Se tiver um dia mais frio, a tendência dele é de contrair, de ficar um pouco mais rígido. E justamente essa mudança de temperatura vai poder influenciar tanto na vida útil do seu molde, quanto na qualidade das réplicas que você vai tirar a partir dele. E no episódio em que eu for falar sobre réplicas em resina, eu vou te dar a dica de como você vai preparar o molde, como que você vai evitar de que a sua peça, na hora de fazer as suas réplicas ali, que você acabe prejudicando o molde. E com essas dicas você vai conseguir estender mais ainda a vida útil dele, beleza? Então, criatura, isso é tudo que eu tinha para falar para você hoje sobre borracha de silicone. Se você tiver alguma dúvida ainda, por favor, deixe nos comentários. Outra coisa que você pode deixar nos comentários também é o minuto e o segundo onde apareceu o segredo da edição desse vídeo aqui. Se você for o primeiro a fazer isso, ele vai ficar pinado e marcado para o resto da história. E agora que você já sabe trabalhar com essa borracha de silicone líquida, se você quiser garantir a sua, é só acessar esse endereço aqui, ó, www.genclay.com. E lembrando, se você utilizar o cupom CLAYTNIX no seu carrinho de compras, você ainda leva 10% de desconto em todas as suas compras por lá. E se você não sabe, o episódio de hoje faz parte de uma série de vídeos patrocinados pela Genclay que estão saindo pontualmente aqui no canal todo domingo ao meio-dia. E olha, se você curtiu o episódio de hoje, eu vou pedir o seu joinha aqui, aproveitando, inscreva-se no canal e badala o sininho para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal para você. Por hoje é só, um grande abraço e até mais!